Olá, meu nome é Vinícius Pedro Pacheco e hoje estaremos dando continuidade ao nosso projeto Calorize, projeto que visa criar dietas flexíveis e tornar dietas já existentes mais flexíveis. Então, eu vou estar explicando a modelagem do banco de dados hoje para a primeira atividade essencial do sistema, que é a criação das dietas, e meus colegas estarão explicando para as outras duas atividades essenciais do sistema. Então, iniciando aqui, nós temos a primeira tabela, que é a tabela de usuários, com informações comuns como nome, e-mail e senha em hash, né, a senha em hash, se o usuário é admin ou não, que é essencial para a integração do alimento cadastrado, né, referente à terceira atividade, que é essencial do sistema, que é o cadastro de alimentos, para se tornar global no sistema, ou seja, ser integrado para aparecer para os outros usuários. Mas enfim, então, na sequência aqui nós temos os perfis, tabela de perfis, quando o usuário ele cria o cadastro dele. A primeira coisa, quando ele quer acessar o criador de dietas, é ele criar um perfil, que é mediante formulário, que vai ter o peso, a altura, a idade, o biotipo, o gênero e o fator atividade e o objetivo dele. Se ele quer emagrecer, manter o peso ou ganhar mais peso. Então, seguindo aqui, nós temos após criar esse perfil, o sistema vai perguntar para o usuário um nome para ele dar, melhor, vai pedir um nome que ele dê para a dieta, e assim que ele prosseguir para o criador de dietas, escolhendo o nome, o sistema já vai armazenar a dieta aqui, porque precisa calcular, né, o sistema vai fazer esse cálculo da taxa de metabolismo basal no TMB e o GATE, e a quantidade de calorias que precisa ser ingeridas pelo usuário durante o dia. E também vai setar a dieta assim que ela for criada, né, assim que o usuário der um nome e prosseguir, ela já vai estar setada como ativa. Então aqui nós temos a nossa relação de 1 para n, da tabela de perfis com a tabela de usuários, já que vários perfis podem pertencer a um usuário pode ter vários perfis. Então, prosseguindo aqui, quando o sistema ele for gerar uma sugestão, o usuário recusar a sugestão e quiser adicionar manualmente os alimentos, vai ser nessa tabela aqui que vai ser feita a busca. Então, nós temos o nome do alimento e as informações nutricionais, como calorias, carboidratos, proteína, a unidade de medida do alimento, a categoria, e se ele é global ou não, que é referente ao registro, a terceira atividade, a foto do alimento e também o upload de foto, referente à terceira atividade será explicado mais logo pelo meu colega. Enfim, aqui nós temos a tabela de refeições e a tabela intermediária com a tabela de alimentos para as refeições, que seriam os alimentos em cada refeição. Aqui está a nossa relação de n para n, já que uma refeição pode ter vários alimentos e um alimento pode estar em várias refeições. Então, a tabela de refeições tem apenas o nome, o ID da dieta a qual está atrelada, enquanto a tabela intermediária tem o ID de ambos, né, da refeição a qual está atrelada, e o alimento que pertence e a quantidade desse alimento. Então, imagino que seja isso, né? O sistema ele vai vir e, após o usuário determinar todas as refeições, o sistema vai analisar e voltar na tabela de dietas para comparar com os cálculos, né, o resultado desses cálculos e ver se atingiu. Enfim, eu imagino que seja isso para a primeira atividade essencial do sistema de criação de dietas. Agora eu vou deixar a explicação da modelagem do banco das outras duas atividades essenciais do sistema com meus colegas. Boa tarde, meu nome é Manuel e eu vou dar continuidade à explicação de banco de dados do nosso projeto, que corresponde à execução de áreas de substituições alimentares. Então, partindo aqui para a modelagem lógica, começando pela tabela dietas, o usuário poderá ter várias dietas, né, tendo em vista o objetivo dele no momento. Então, vamos supor que ele crie uma dieta para ganho de peso. Posteriormente, ele também poderá criar uma dieta para perda de peso. Então, vai ser da opção dele no momento.
Aqui um campo para chave estrangeira para a tabela users, um campo para o nome da dieta. Esse campo aqui é a taxa de base basal calórica do usuário. Aqui vai ser armazenado a quantidade de calorias que o usuário gasta no dia, né? É uma estimativa. Aqui o campo é getCalc, que mostra a quantidade de calorias que o usuário consumiu até o momento. Então, se você chegou ao horário do almoço e ele consumiu 1.000 calorias, vai ficar armazenado aqui. Aqui o objetivo calórico do usuário. Então, se ele quer ganhar peso, ele vai ter um objetivo calórico maior que a taxa basal dele, por exemplo, né? Aqui, se essa dieta é ativa ou não. Então, se basicamente é a dieta atual do usuário ou não é. Aqui tem uma tabela refeições. Uma dieta pode poder ter várias refeições, então uma relação de 1 para N. Aqui um campo para chave estrangeira para a tabela dieta, um campo para o nome da refeição. E a tabela refeição vai ter uma relação de N para N com a tabela foods. Por isso tem essa tabela pivô aqui, que recebe as duas chaves estrangeiras, tanto de meal quanto de foods. E aqui a quantidade que foi consumida, né, em gramas. Essa tabela foods vai ser explicada posteriormente pelo outro colega. E para finalizar, uma tabela de logs, né, para registrar o que o usuário consumiu. Então ele pode registrar somente um alimento ou pode registrar uma refeição inteira e também a quantidade e o momento, né? Então basicamente foi isso e eu finalizo por aqui. Sou o aluno João Vitor Ribeiro e vou dar continuidade à apresentação do nosso banco de dados. Nessa parte do vídeo vou mostrar a relação entre o diagrama de atividades de cadastro de alimentos e validação com o banco de dados. Iniciando pelo usuário, ele vai buscar o alimento na base de dados, o sistema vai verificar se esse alimento existe, se sim o fluxo termina, se não o usuário vai ter acesso a uma área de cadastro de alimentos no perfil dele. Então, ao fazer isso, seguimos com o nosso banco de dados, onde utilizaremos principalmente duas tabelas nesse diagrama, que seria a de usuários e a de alimentos. Então, teremos que ter um usuário admin e um usuário comum. Esse usuário comum teria que criar o alimento, que estaria atribuído ao ID dele, já que seria um alimento privado. Teria que colocar o nome desse alimento, quantidade de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras e unidade de medida, se é em gramas ou mililitros, a categoria desse alimento, e caso ele queira para uma melhor visualização do perfil dele, ele pode tirar uma foto também. Então, ao fazer isso, vai salvar esse alimento como privado, vai notificar o administrador. Este administrador vai verificar esse alimento, ver se os dados são completos e confiáveis. Se sim, esse alimento vai se tornar global. Então, vai estar disponível a todos os usuários do sistema para colocar em suas refeições. E, por fim, caso o admin rejeite esse alimento, ele vai continuar privado ao usuário que o criou. A seguir, eu vou falar um pouco sobre como o banco de dados garante o atendimento completo de alguns requisitos, como autenticação, CRUD, galeria de imagens com relação 1 para N e o Ajax. Sobre o requisito de autenticação, ele é garantido diretamente na nossa tabela Users. Então, utilizamos o constraint unique no campo de e-mail para evitar a duplicidade do cadastro dos usuários. Além disso, definimos a coluna de senha como varchar de 255 caracteres para suportar algoritmos modernos de hash, garantindo que o sistema nunca salve a senha em texto plano, além de garantir melhores práticas de segurança. Indo para o CRUD, todas as tabelas possuem CRUD, especialmente as tabelas de alimentos, dietas e refeições. Então, o nosso banco permite a persistência completa do ciclo de vida dos dados. Então, podemos criar uma dieta, listar o histórico de consumo, atualizar os alimentos na refeição, ou excluir um alimento da refeição, ou a própria refeição inteira, ou a própria dieta do usuário. Indo para a nossa galeria de imagens com relação 1 para N, ela acontece na tabela de alimentos. Então, a relação 1 para N entre usuários e alimentos permite que cada usuário tenha sua coleção privada de alimentos com fotos. E ao invés de salvar a imagem inteira dentro do nosso banco de dados, o campo de foto URL armazena o caminho do arquivo.
E se o usuário não quiser enviar uma foto, o back-end vai deixar o campo como null. E o sistema vai exibir uma imagem padrão para garantir que a interface nunca fique quebrada. E por fim, falando sobre o Ajax, o banco vai suportar requisições assíncronas, fornecendo respostas rápidas para buscas em tempo reais dos alimentos. Então, também envolve a tabela Foods. Então, quando o usuário quiser pesquisar um alimento, é aí que o Ajax vai ser utilizado. A seguir, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de campos do nosso banco de dados. Para os campos de entrada do tipo text, eles podem ser utilizados em várias tabelas do nosso sistema, porém vou citar apenas duas, sendo uma delas a tabela de usuários e outra de alimentos, onde vamos utilizar para capturar informações como o nome do usuário ou o nome do alimento. Para o campo de entrada do tipo e-mail, vamos utilizar ele na própria tabela de usuários, na coluna de e-mail. O mesmo ocorre com o campo de entrada tipo password, que vai ser utilizado também na tabela de usuários, para ocultar os caracteres ao usuário fazer o formulário de cadastro ou login. Já o campo de entrada tipo date vai ser utilizado na tabela de log de consumo, onde ele vai funcionar como um calendário selecionável, onde o usuário escolhe o dia. O sistema vai realizar um filtro na coluna consume at para exibir exatamente o que foi consumido naquela data específica selecionada. Já para o campo de entrada tipo file, ele vai ser utilizado para a galeria de imagens na tabela de alimentos, na coluna foto URL. Então o back-end vai processar o upload, vai salvar a imagem no servidor e vai gravar apenas o URL desta imagem no banco de dados. Para os campos de select, vai ser utilizado tanto na tabela de perfil quanto na tabela de alimentos. Na tabela de perfil, ele vai definir o biotipo, como sendo ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, ou o objetivo do usuário, sendo emagrecer, manter ou ganhar peso. Já na tabela de alimentos, vai ser utilizado para podermos selecionar a categoria dos alimentos ao tentar pesquisar eles. Já para o campo do tipo radio, vamos utilizar ele na tabela de profile também, perfil. No campo de gênero, já que são opções fixas, o radio vai oferecer uma experiência mais rápida para o usuário. E por fim, o campo do tipo checkbox vai ser utilizado na tabela de alimentos, na coluna isGlobal, onde no painel admin o administrador vai poder ativar e desativar o status global do alimento. E também pode ser utilizado na tabela pivô, onde podemos escolher vários alimentos para excluir ao mesmo tempo dessa refeição. Bom, acredito que seja isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.